no que a Bíblia realmente diz sobre quem herdará a vida eterna. Muitas vezes, ouvimos uma mensagem generalizada de que Deus é amor e que no final tudo ficará bem para todos. E sim, é verdade. Deus é a mais pura e perfeita expressão do amor. Não é para apontar o dedo, mas para acender uma luz de alerta que pode guiar alguém de volta ao caminho certo. O apóstolo Paulo nos disse para examinarmos a nós mesmos, para ver se estamos firmes na fé. E é isso que faremos hoje. É por causa desse amor que ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos oferecer um caminho. Mas a Bíblia, em sua honestidade e clareza, também nos apresenta um alerta. Ela descreve certos caminhos, certos estilos de vida e certas mentalidades que, se não forem abandonados, nos desqualificam do reino dos céus. E sim, isso é idolatria. Mas a Bíblia nos mostra que a idolatria é algo muito mais profundo e sutil. É aquilo em que você deposita sua segurança, sua identidade e sua adoração. Jesus nos alertou em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E ele conclui dizendo: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O seu trabalho, o seu status, o seu sucesso se tornam a sua identidade. Você coloca uma pessoa menos um cônjuge, um filho, um amigo menos no centro do seu universo, esperando que ela preencha um vazio que só Deus pode preencher. Você sacrifica sua família, sua saúde e seu relacionamento com Deus no altar do sucesso profissional. A pergunta que devemos nos fazer é: o que ou quem ocupa o primeiro lugar em meus pensamentos, em minhas preocupações e em minhas paixões? Se a resposta não for Deus, estamos em um terreno perigoso de idolatria. Este não é um vídeo para trazer condenação, mas sim para trazer clareza. É a pessoa que diz: isso é quem eu sou, eu não vou mudar, e Deus tem que me aceitar assim. Ela abrange toda e qualquer atividade sexual fora do casamento bíblico, que é entre um homem e uma mulher. A Bíblia nos chama para a pureza, não porque Deus quer nos privar da alegria, mas porque Ele sabe que o pecado sexual nos destrói por dentro e nos separa dele. A pergunta reflexiva aqui é: eu estou buscando a pureza que Deus me chama para ter, ou estou me conformando com os padrões do mundo? Isso inclui a prostituição, o adultério, a fornicação e o consumo de pornografia. Porque o avarento é aquele cujo coração é consumido pelo desejo de ter mais dinheiro, mais posses, mais poder. Não é o ter dinheiro, mas o ser possuído por ele. Um homem que teve uma colheita tão grande que decidiu construir celeiros maiores para guardar tudo para si, dizendo à sua alma: descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse naquela mesma noite: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Jesus conclui: assim é aquele que para se ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É aquela pessoa que mente, engana, explora os outros, ou simplesmente vive uma vida de egoísmo para acumular riquezas. É o patrão que paga um salário injusto para maximizar seu lucro. É a pessoa que se recusa a ser generosa e a ajudar os necessitados, mesmo tendo condições. O seu Deus é o ganho material. Então, prepare o seu coração. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, não herdarão o reino de Deus. Deixe de lado as distrações e vamos juntos explorar, com respeito e temor, 5 tipos de pessoas que, segundo a própria palavra de Deus, não serão salvas. E fique comigo até o final, porque a mensagem mais importante não está na lista em si, mas no que podemos fazer a respeito dela. Vamos começar.
O primeiro tipo de pessoa que a Bíblia menciona repetidamente é o idólatra. Mas a Bíblia chama de obra da carne e diz que ela nos afasta de Deus. Agora, quando ouvimos a palavra idolatria, nossa mente pode ir direto para imagens de estátuas de ouro ou de povos antigos adorando o sol e a lua. Em Gálatas 5, versículos 19, o apóstolo Paulo faz uma lista das obras da carne. E veja o que ele coloca no topo. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Mas o que é a idolatria hoje, no século XXI? Um ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus no trono do seu coração. Pode ser o seu dinheiro, a busca incessante por riquezas, acreditando que a segurança financeira é a sua salvação final. Pode ser a sua carreira. Pode ser até mesmo um relacionamento. A idolatria moderna é sutil. É adorar a criação em vez do Criador. É colocar a sua esperança em coisas passageiras. O segundo tipo é um dos mais confrontadores para a nossa cultura atual. Aqueles que vivem deliberadamente na prática da imoralidade sexual. A palavra de Deus é extremamente clara sobre isso. A lista continua em outros lugares, como Apocalipse 21:8, entre aqueles que terão sua parte no lago de fogo. A palavra grega usada para imoralidade sexual aqui é porneia, de onde vem a nossa palavra pornografia. Vivemos em uma sociedade que não apenas tolera, mas celebra a imoralidade. É importante fazer uma distinção crucial aqui. A Bíblia não está falando de alguém que luta contra tentações. Todos nós lutamos. A questão é a prática contínua e sem arrependimento. Essa atitude desafia a santidade de Deus. O nosso corpo é chamado de templo do Espírito Santo. Viver na imoralidade é profanar esse templo. O terceiro tipo de pessoa que a Bíblia alerta são os avarentos. Vamos voltar para a lista de 1 Coríntios 6. Paulo menciona: nem os ladrões, nem os avarentos herdarão o reino de Deus. Em Efésios 5:5, ele reforça a ideia de uma forma ainda mais forte. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Percebeu a conexão? Paulo iguala a avareza à idolatria. Por quê? A avareza é o amor ao dinheiro. Jesus contou a parábola do rico insensato em Lucas 12. A avareza nos cega para a nossa real necessidade, que é a de um Salvador. Ela nos faz acreditar que a nossa segurança está na terra e não no céu. A pessoa que se recusa a perdoar, Jesus faz uma advertência impressionante. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mas esse mesmo servo, ao sair, encontrou um conservo que lhe devia uma quantia mínima, e sem misericórdia, o lançou na prisão. Quando o rei soube disso, ficou furioso e entregou aquele servo impiedoso aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E por que podemos fazer isso? Porque nós fomos perdoados de uma dívida infinitamente maior na cruz. Recebemos uma graça imerecida, e Deus espera que estendamos essa mesma graça aos outros. E Jesus termina a parábola com esta frase assustadora: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A pergunta honesta é: onde está o meu tesouro? Porque, como Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. É ouvir a mensagem do Evangelho e dizer: eu não acredito. É olhar para a cruz e não ver o sacrifício de Deus, mas apenas a morte de um homem. A palavra grega se refere àqueles que, por medo da perseguição,
por medo de perder status social, por medo de serem ridicularizados, negam a Cristo. É a pessoa que sabe a verdade. Talvez até acredite em seu coração, mas tem medo de confessar Jesus como Senhor e Salvador. É ter vergonha do Evangelho. Não podemos ser agentes secretos de Cristo. A pergunta final é: eu creio de todo o meu coração em Jesus como meu único e suficiente Salvador, e estou disposto a confessá-lo perante o mundo, custe o que custar. Agora chegamos ao quarto tipo. E este é, talvez, o mais chocante e o mais esquecido por muitos de nós, que nos consideramos cristãos. A condenação não é por causa de uma lista de pecados, mas pela rejeição da única solução para o pecado. Isso não vem de uma lista de Paulo, mas das palavras diretas de Jesus Cristo, no coração do Evangelho. Depois de listar todos aqueles que não herdariam o reino, Paulo diz algo maravilhoso no versículo 11. E é o que alguns têm sido. A mensagem é: você é um pecador e não pode se salvar, mas Jesus pagou o preço por você. Ele usa o verbo no passado: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Isso nos aprisiona e, segundo Jesus, bloqueia o perdão de Deus sobre a nossa vida. Isso é incrivelmente sério. Jesus condiciona o nosso perdão ao perdão que oferecemos aos outros. Ele reforça isso na parábola do servo impiedoso. Em Mateus 18, um servo que devia uma quantia impagável ao seu rei foi perdoado. Guardar mágoa, rancor, amargura e um desejo de vingança é como beber veneno, esperando que a outra pessoa morra. A pergunta que Deus te faz hoje é: o que você fará com o meu filho Jesus? Talvez você tenha se identificado com um ou mais desses pontos. É o Espírito Santo te chamando para a vida. Eu te convido a fazer uma oração simples, mas sincera. Aí onde você está, diga a Deus: talvez você tenha percebido que está caminhando por uma estrada perigosa. Se esta mensagem foi importante para você, por favor, clique no botão gostei para que o YouTube a mostre para mais pessoas que precisam ouvi-la. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. É decidir liberar a dívida que a outra pessoa tem com você, entregando a justiça nas mãos de Deus. A pergunta que pode definir o nosso destino eterno é: existe alguém em minha vida que eu me recuso a perdoar? Finalmente, o quinto tipo abrange a raiz de todos os outros: a incredulidade. Eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou. Hoje, eu quebro os ídolos do meu coração. Eu renuncio à imoralidade, à avareza, à falta de perdão e à incredulidade. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. Lava-me, purifica-me e faz de mim uma nova criatura. Amém. Em Apocalipse 21, versículo 8, ao descrever aqueles que serão lançados no lago de fogo, a lista começa com duas palavras surpreendentes: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos. A incredulidade é a rejeição fundamental da oferta de salvação de Deus em Jesus Cristo. O livro de João, no capítulo 3, versículo 18, é cristalino: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E por que a Bíblia menciona os covardes? Não se trata de uma covardia comum. Jesus disse, em Mateus 10:33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A salvação requer fé, e a fé requer uma confissão pública, uma tomada de posição. Idólatras, imorais, avarentos, impiedosos, incrédulos. Ao ouvir essa lista, é natural sentir um peso no coração. E se esse for o seu caso, eu quero que você ouça com muita atenção a melhor notícia de todo o universo.
Essa lista não é uma sentença final. É um diagnóstico, e para cada diagnóstico, Deus providenciou o remédio. Olhe novamente para a passagem de 1 Coríntios 6. A mensagem da Bíblia não é seja perfeito para ser salvo. A porta da graça está escancarada para o idólatra, que está disposto a quebrar seus ídolos e colocar Deus no centro. Está aberta para o imoral que se arrepende e busca a pureza no poder do Espírito Santo. Está aberta para o avarento que descobre que a verdadeira riqueza é ser rico para com Deus. Está aberta para aquele de coração amargurado que, ao olhar para a cruz, encontra forças para perdoar. E está aberta para o incrédulo e covarde que, hoje, decide crer e confessar o nome de Jesus. Não importa quem você foi ou o que você fez. Se este vídeo tocou o seu coração, não ignore esse sentimento. Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu me arrependo dos meus caminhos. Se você fez essa oração, procure uma igreja, leia a Bíblia. Comece pelo livro de João e saiba que o seu passado foi apagado. A salvação não é sobre não se encaixar em uma lista de maus, mas sobre ser encontrado na lista daquele que é bom, Jesus Cristo. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos estudos bíblicos. Deixe um comentário abaixo. Se você fez a oração, simplesmente escreva: "Eu decidi hoje". Queremos celebrar com você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até a próxima.